Hoje falaremos sobre biocombustível. O que é biocombustível? Biocombustíveis são fontes de energia limpa e renováveis derivadas de matéria orgânica que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural. No Brasil, pesquisas vêm sendo desenvolvidas para buscar novas fontes, como microalgas, que já vêm tornando realidade. Tudo isso é essencial para tornar os processos industriais mais sustentáveis e, assim, garantir uma relação harmônica entre desenvolvimento e meio ambiente, indústria, sustentabilidade e equilíbrio. Mas do que é feito esse combustível mágico que pretende revolucionar o modo de gerar energia com sustentabilidade? O biodiesel vegetal, sem mistura com derivado de petróleo, pode ser produzido de diferentes fontes orgânicas, tais como a soja, o girassol e óleo de fritura doméstica. Bom, mas como que é feito esse biodiesel? Bom, primeiramente, a gente pode fazer por transesterificação, que é quando a gente pega um álcool, pode ser metanol ou etanol, feito a partir de cana-de-açúcar, com um óleo vegetal, e a gente produz o biodiesel e ainda sobram como subproduto a glicerina, que é muito usada em sabonete. Também podemos fazer o biodiesel a partir de pirólise ou craqueamento térmico, que consiste na quebra de moléculas de óleo vegetal, levando à formação de uma mistura de compostos químicos. A reação é realizada a temperaturas altíssimas, acima de 350 graus Celsius. E esse é um processo que pode ser facilmente implementado em latifúndios, adquirindo assim energia para serem autossustentáveis. Outro biocombustível que é bastante conhecido é o etanol. Ele é produzido a partir de diferentes matérias-primas, pode ser cana-de-açúcar e beterraba, por exemplo. E o que o Brasil tem a ver com o biocombustível? Nosso país foi um dos pioneiros no ramo dos biocombustíveis, em especial o etanol. Isso se deve parcialmente à política energética do pró-álcool, que foi instaurado nos anos 70, a qual possibilitou a redução do preço dos combustíveis e o incentivo às grandes marcas a fabricarem carros movidos a álcool. Com o objetivo de expandir a oferta de biocombustível, em 2008 foi criada a Petrobras Biocombustíveis, sendo uma filial da Petrobras que possui como vertentes o combustível de origem biológica e tem como foco principal o biodiesel. Para você ter uma ideia, são fabricados 50 mil barris de biodiesel ao dia. Você tem noção de quanto vale isso? São aproximadamente 8 milhões de litros. Uma piscina olímpica tem 2,5 milhões de litros. Ou seja, com a produção diária de biocombustível, no Brasil conseguimos encher cerca de 3 piscinas olímpicas e ainda sobraria combustível. E os que acreditam que a região centro-oeste tem pouca relevância, são eles que dominam a maior parte dessa produção. Devido à capacidade hídrica e à pluviosidade regular, o Brasil é considerado o país com maior potencial para a produção de energia renovável, mesmo sem utilizar e explorar toda a sua área disponível. E quais são as vantagens dos biocombustíveis para a população e a economia? Bom, podemos ressaltar como vantagem o resultante da reciclagem dos óleos usados. Pode-se considerar que é um balanço ambiental positivo, pois esses óleos poderiam ser poluentes ou ter um uso menos eficiente. Há também a produção de biodiesel a partir de algas marinhas, pouparia as terras férteis e a água doce destinada à agricultura. Há a vantagem de gerar baixos índices de poluição, colaborando com a sustentabilidade no país. Há também a geração de emprego e renda no campo. Substituição gradativa de combustíveis derivados do petróleo. E produzir em larga escala e com uso de tecnologia, o custo de produção tende a ser menor. Agora podemos ressaltar algumas desvantagens, porque essa fonte energética não é a oitava maravilha do mundo. E assim como tudo na vida, possui desvantagens que podem inclusive ser bastante prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade no modo geral. Embora o biocombustível por si só represente baixas emissões de CO2 na atmosfera, a produção é baseada em gases que aceleram o efeito estufa. Como dependem de cultivo, os produtos dependem de culturas intensivas. O consumo de energia e água na produção é muito elevado. Leva também ao aumento no preço dos produtos derivados da matéria-prima, leite de soja, óleos,
carnes, rações para animais, ovos, etc., utilizadas na fabricação desse combustível, tendo em vista uma vasta utilização. A disseminação do uso de biocombustíveis gera uma maior qualidade de vida, criando, assim, uma consciência sustentável, visto que diminui os impactos negativos causados pelo uso do petróleo e seus derivados. Além do cunho social, gera pesquisas e desenvolvimento, aumentando a produção do conhecimento das universidades. Entretanto, o biocombustível ideal ainda é um sonho. Por isso, é necessário buscar novas, melhores formas de produzi-lo e, assim, propiciar o equilíbrio entre desenvolvimento e economia. Você tá ligado que existem zilhões de criaturas vivas, formas de vida, espécie, primo ou como você quiser chamar, certo? Se a resposta for sim, bacana. Se ela for não, esse vídeo vai ficar um pouco complicado para você. Bem, cada criatura viva passa por transformações físicas e químicas todos os dias, horas e minutos. Por exemplo, dentro do seu estômago, o seu almoço passa por transformações que são causadas pelo ácido gástrico, aquele que pula de alegria quando você come 60 bolinhas de queijo na festa de aniversário. Essas transformações são obras de uma coisa magnífica que você conhece como natureza. E com isso, o homem aprendeu a usar essas transformações a seu favor em várias coisas, como na fabricação de alimentos e bebidas, na área médica, na agricultura e na sustentabilidade. Nosso curso de Engenharia de Bioprocessos tem como foco conhecer e usar essas transformações em escala industrial. No ramo de biocombustíveis, engenheiros de bioprocessos têm grandes funções. Ele lida com a produção, controle de qualidade, além de enfrentar diversos temas como inovação, aplicabilidade, entre outros. Como já foi mencionado, a maior motivação para o uso de biocombustíveis é seu potencial de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em comparação ao uso de combustíveis fósseis. Toda a produção mundial de biocombustíveis se baseia hoje nas chamadas tecnologias de primeira geração, o que significa a produção de etanol a partir de açúcares ou amido e biodiesel de óleo vegetal ou gordura animal. Estão em desenvolvimento várias tecnologias que utilizam os materiais lignocelulósicos como matéria-primas, resíduos agroflorestais, madeiras de florestas plantadas, culturas energéticas de curto ciclo e lixo urbano, que são mais baratos, mais abundantes e podem ser produzidos nas mais variadas condições de solo e clima. A cana-de-açúcar será beneficiada com essas tecnologias emergentes, pois além do açúcar, ela produz uma grande quantidade de fibras na forma de bagaço e palha. Atualmente, quase todo o bagaço é usado para fornecer a energia de que a usina precisa, e a palha é queimada antes da colheita. Com a redução do consumo energético nas usinas, o fim da queimada e o início do recolhimento da palha, a produção de etanol por tonelada de cana processada poderá crescer em torno de 50% com a produção de etanol dos resíduos da cana. O etanol já é hoje um grande sucesso no Brasil como substituto da gasolina, e seu futuro é promissor com o advento das tecnologias de segunda geração. O biodiesel ainda tem um árduo caminho pela frente, com as tecnologias de primeira geração e o futuro dependente de outras matérias-primas para as tecnologias de segunda geração. Não devemos desanimar.